Queridos alunos, bem-vindos ao Falando em Literatura. João, estou cansado desse jeito de você começar esses vídeos. Moçada, então cheguem mais perto. Vamos lá, ó. Olha aí, ó. Ainda tratando de coisinhas dessa fase de transição da literatura brasileira chamada pré-modernismo. Agora é o seguinte, depois de você saber que se trata de um período de transição, né, e que por conseguinte traz uma grande mistura de influências e estilos, vamos tratar de algumas características, um pouquinho mais aplicáveis, né, a alguns autores, sabendo que é muito difícil fazer uma categorização, em qualquer caso mas aqui é um pouco pior, fazer uma categorização muito pertinente, que sirva para os autores de modo geral, muito genérica, uma categorização muito abrangente, não dá, não tem muito jeito, exatamente por tratar-se de um período de transição, e os períodos de transição na história da humanidade, você sabe que são fundamentais, e na arte acabam também sendo. Legal? Então, vamos lá. Aí, ó, principais características do pré-modernismo no Brasil. Vamos ver aqui, ó, vou destacar algumas para vocês. Dentro das já destacadas, algumas passagens importantes. Abordagem de problemas sociais brasileiros. Desigualdades, conflitos, pobreza, exclusão social e política. Estes temas serão retratados principalmente nas obras de dois importantes escritores do período, Lima Barreto e Euclides da Cunha. Um certo regionalismo, valorização de aspectos culturais de regiões do Brasil. Isso a gente vai achar no Euclides da Cunha, no próprio Lima Barreto, porque ele é um escritor carioca, muito carioca, carioquíssimo. Vai encontrar no João Simões Lopes Neto, que escreveu Contos Gauchescos e Lendas do Sul. São coisas absolutamente regionais. Uma grande mistura de estilos de escolas anteriores, sobretudo do realismo, naturalismo. E agora uma característica bacana, interessante, que é mais marcante na obra do Lima Barreto, que é o uso de linguagem coloquial, né? Uma tentativa, claro que é o coloquial da época, né, gente? Do início do século XX. Coloquialismo, linguagem coloquial a qual nem temos muito acesso hoje em dia, a não ser por meio de pesquisa linguística específica, né? Mas o Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto, tinha nome de príncipe, era uma pessoa tão pobre, tão miserável, né? Passou por tantas dificuldades na vida, é incrível isso, né? Afonso Henriques de Lima Barreto, tem nome de diplomata, né? E vivia no Bar do Papagaio, na esquina, né? O Lima Barreto procura incorporar à linguagem literária elementos da linguagem coloquial, e isso, mesmo que não conheçamos nós do século já XXI, né? Mesmo que não conheçamos o português do início do século XX, com alguma profundidade, como eu disse, a não ser por meio de pesquisa linguística específica, não é? É possível perceber, pela leitura dos romances, dos textos do Lima Barreto, que há uma preocupação com mostrar como as pessoas falavam. Há uma preocupação com a incorporação da oralidade, da língua falada aos textos literários. O que vai aparecer depois no modernismo, em autores como Manuel Bandeira, por exemplo, como Mário de Andrade, né, um pouquinho mais tarde. Tudo bem? Vamos indo aí, ó. Vamos indo aí. Olha lá. Inovações técnicas na forma de expressão literária, sobretudo em Lima Barreto e Euclides da Cunha. Né? Esses dois são absolutamente geniais. Né? Então, vamos destacar aqui inovações técnicas. Tá? Eu fiz questão de fazer, né? Eu fiz questão de colocar, para não repetir o verbo fazer, fiz questão de colocar uma observação que eu julgo importante aos senhores.
por não se tratar de uma escola, digamos assim, né, muito definidinha, como, por exemplo, foi o romantismo, como foi o arcadismo, como foi também a literatura barroca, né, pelo menos historiograficamente falando, mas sim um período de transição, de novo destacamos isso. As características acima não estão presentes nas obras de todos os escritores pré-modernistas. Cada escritor possui seu próprio estilo e suas próprias temáticas de destaque. João, mas isso não ocorre de modo geral na literatura inteira? Sim, mas aqui é necessário destacar um pouco mais esse aspecto, porque as diferenças são muito grandes, gente. As diferenças são enormes, tá bom? Então, talvez por razões didáticas, eu creio que seja importante fazer essa observação. Tá legal? Vamos vendo aí, ó. Principais escritores pré-modernistas e suas obras. Só para você ter um contato, inclusive, com a cara dessas figuras. Né? O Lima Barreto é um escritor fluminense, né? Autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa é a obra mais famosa. Tá? João, e as outras? Também são muito citadas, etc. Tá? Mas as duas mais mencionadas são o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que até já virou filme. Né? Quem faz o Policarpo Quaresma é o glorioso, grande ator brasileiro Paulo José. Né? Paulo José. E nós temos os Brusundangas. Os Brusundangas é o nome do país, é o país dos Brusundangas. Ele faz uma alegoria do Brasil da época, né? E chama o país de País dos Brusundangas, ou País da Brusundanga, dependendo do trecho do livro. Legal? Esse é o Lima Barreto, um escritor extremamente criativo, inteligente, interessante, foi jornalista. Não importa muito a vida dele, mas ele teve condições muito difíceis de escrever, para escrever. Teve problemas sérios na vida e, mesmo assim, conseguiu produzir uma obra notável. Legal? Vamos vendo aí, ó. Olha lá. O senhor Monteiro Lobato, né? Um escritor paulista de Taubaté. Aí eu menciono algumas obras, ó. Cidades Mortas de Urupês. Tem uma vasta produção literária infanto-juvenil. Aí eu citei algumas obras, Reinações de... Eu li essas coisas todas, gente, quando era criança. Só que eu sou de uma outra época também, né? Reinações de Narizinho, Emília no País da Gramática. Eu comecei talvez a gostar de língua portuguesa lendo esse livro. A Aritmética da Emília. Eram livros com intenção didática, para as crianças gostarem de um pouquinho, né? De gramática, de matemática, aritmética, etc. O famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que virou uma série na televisão, várias vezes remontada, refilmada, remodelada, reeditada, né, reroteirizada e assim por diante, que particularmente o consagram como o grande inventor da literatura infanto-juvenil brasileira. Né? Esse é o senhor Monteiro Lobato. Quase não tinha sobrancelhas, né? Era uma marca. Usavam como caricatura, né, como elemento caricatural, as sobrancelhas do Monteiro Lobato. É só porque marca muito, né? Olha lá, ó. O senhor Euclides da Cunha, né? O outro era a sobrancelha, né, gente? Esse aí é a goma no cabelo e o bigodão, né? Ô bigode, hein, rapaz? Olha só. O Euclides da Cunha foi extremamente criativo e interessante. Aqui não interessa sobrancelha nem bigode, é só brincadeira. E revolucionou a literatura brasileira, construindo uma obra inovadora chamada Os Sertões. Os Sertões. Legal? Vai guardando aí. Vamos ver aqui. Eu mencionei também, nem coloquei na antologia, tá, gente? Nem pus na antologia que espero que você acompanhe num outro momento. Mas é um escritor de alguma forma relevante, né? E, sobretudo pelo aspecto do desenvolvimento de temáticas regionais. Né? É o João Simões Lopes Neto, escritor gaúcho, torcedor do Internacional, que nem existia na época,
né, ainda. Autor de contos gauchescos e lendas do Sul. Ele fez um papel importante, ele tem um papel importante na literatura porque ele resgatou lendas orais, né? Como a lenda do Boitatá, que era uma cobra de fogo, né? Como a lenda do Negrinho do Pastoreio, que é um mito da época escravocrata que foi passando oralmente e que nunca tinha sido descrito na literatura brasileira. E ele fez esse trabalho de resgatar lendas orais e colocá-las em forma literária, tá? No Lendas do Sul. E há vários contos gauchescos. É um autor importante do ponto de vista do resgate de uma literatura e da formulação de propostas regionais, regionalistas, na literatura brasileira da época. Tá certo? João Simões Lopes Neto. Isso é para você ter uma ideia, um panorama geral desta época literária no Brasil. Tudo bem, gente? Eu conto com você sempre aqui no nosso Falando em Literatura. O pessoal gostava de um bigode nessa época, hein? Valeu, moçada. Conte sempre conosco aqui do NEAF e sempre participe do nosso projeto literário, o nosso Falando em Literatura.